Bom, Sávia, eu quero aproveitar e perguntar para você, você conversou com o deputado federal piauiense Júlio Arcoverde, do Progressistas, entre os assuntos tratou da federação, envolvendo progressistas, União Brasil e republicanos. Prego batido, ponta virada, essa federação vai atuar em que campo? Governista ou oposição? Tiago, essa entrevista com o deputado federal Júlio Arcoverde, eu acho que ela termina trazendo alguns esclarecimentos, mas muita pulga atrás da orelha de muita gente que está acompanhando atentamente, porque tem uma repercussão direta na eleição de 2024 em Teresina. O deputado Júlio diz que a federação vai acontecer e já tem lugar para ficar, é na oposição. Nós todos os deputados, tanto do Progressista como do Republicano e do União Brasil, estamos muito empolgados com relação a essa federação. Nós passaríamos para 156 deputados, seria uma força muito grande aqui em Brasília. No Senado eu acho que passaria de 30 senadores, mas vamos aguardar. Existe bem adiantado já essa conversa com o Republicano. Eu até acho que a gente já devia anunciar essa federação ainda esse ano com o Republicano e oficializar em fevereiro, quando tivesse a possibilidade do União Brasil se juntar a essa federação. Então, o que eu tenho sentido de todos os deputados dos três partidos, que todos estão sendo muito favoráveis à federação. Isso vai facilitar com que a gente crie uma forma bem maior aqui na Câmara, criando um grande partido, e aí com certeza a gente vai poder ajudar os estados, principalmente que nossos estados que precisam mais, como os estados do Nordeste. E como é que ficaria esse comando no Piauí? A gente sabe que no caso do Republicano tem uma disputa, o deputado federal Jadiel Alencar disse que vai assumir agora em dezembro esse comando. Como é que ficaria essa questão? Olha, eu não queria dar uma opinião em relação ao colega, mas eu acho que a federação no Piauí será uma federação de oposição. Maria Paula Sampaio, a sua leitura dos efeitos, dos reflexos dessa federação aqui para a sucessão municipal em Teresina. Olha, Tiago, a federação é algo que acontece de cima para baixo, principalmente essa que deve ter reflexo na eleição do ano que vem lá no Congresso Nacional. Agora, aqui em Teresina ela tem repercussões também, porque, por exemplo, há a possibilidade dessa federação entre progressistas e republicanos, também União Brasil, e nós sabemos que esses partidos, eles estão em campos opostos aqui na capital. O Republicanos tem um projeto de pré-candidatura à reeleição do prefeito Doutor Pessoa, enquanto o Progressistas, União Brasil também estão ali no grupo de Silvio Mendes. E ainda há essa questão no Republicanos quanto ao comando entre o deputado federal Jadiel Alencar e também o prefeito Doutor Pessoa, com que fato o partido deve ficar após as eleições. Então, essas são questões perguntas que precisam de respostas, e essa federação ela acrescenta mais um ingrediente em toda essa questão, Tiago. Elivaldo Barbosa, qual que seria o reflexo disso, em se concretizando, para os planos, por exemplo, do pré-candidato Silvio Mendes, que é do União Brasil? Um reforço e tanto, Tiago. Como a Paula falou, essa é uma federação que tem repercussão nos estados e, sobretudo, nos municípios, porque as eleições do próximo ano serão eleições municipais. Então, nacionalmente, como disse bem o deputado Júlio Arcoverde, existe um sentimento favorável à federação, no primeiro momento, reunindo republicanos e progressistas, e, no segundo momento, a consolidação de vez com a confirmação do União Brasil. Aí nós teremos uma super coalizão partidária no Congresso Nacional, na Câmara, com maioria total de bancada, com 156 deputados. Isso há muito tempo não se via na Câmara Federal, desde os tempos da antiga Arena. Se não me engano, o MDB andou perto também de atingir essa cifra, essa quantidade de deputados federais numa bancada, e no Senado acima de 30 senadores. Olha só que super bancada a Federação União Brasil, Republicanos e Progressistas resultaria de força política lá no Congresso Nacional. Agora a repercussão, objetivamente, em Teresina, 2-1, favorável à oposição, considerando a situação de hoje, de momento. Republicanos na situação, no caso, na Prefeitura de Teresina, é o partido do prefeito, Doutor Pessoa, que busca a reeleição com, até agora, garantias plenas de comandar a sigla até a eleição municipal do ano que vem, mas com dois partidos na oposição.
Progressistas e União Brasil. Então, é simples, 2-1 favorável à oposição. Por isso, a convicção do deputado Júlio Arcoverde de declarar a possível federação, a federação em gestação em Brasília, como uma coalizão política de oposição em Teresina. Qual será o destino da direção? Aí é outra história que seguramente irá repercutir nos rumos do partido na eleição tal. Como é que ficam, sabe, os vereadores? É a pergunta que não quer calar, né? Porque nesse momento o Palácio da Cidade está formando a sua chapa principal, que eles chamam de chapão, que é uma chapa que tem, de fato, votos suficientes ali, pelo menos a previsão de votos para eleger pelo menos 6, 7 vereadores. E seria no Republicanos, se o partido continuar sob o comando do grupo do prefeito Dr. Pessoa. No caso, o presidente estadual é o deputado estadual Jeová Alencar. Agora, se a federação acontecer, o que eu apurei nos bastidores é que Jeová deve seguir no comando da federação, do Republicanos dentro da federação. Existe um embate, a gente sabe, uma disputa pública com o deputado federal Jadiel Alencar do PV, deputado que já anunciou apoio ao pré-candidato do PT, Fábio Novo. Então, nesse caso, aí poderia sim ser mantida a chapa do Republicanos, apesar desse clima ainda de insegurança. Uma outra opção poderia ser também o PL, né? Mas nesse caso eu apostaria ainda na manutenção da chapa do Republicanos. E o que o deputado Júlio diz a respeito da escolha do vice de Silvio Mendes, sabe? Olha, é uma pergunta interessante porque nos bastidores alguns apontam a possibilidade de que o próprio deputado Jeová Alencar pudesse ser vice de Silvio Mendes. Não é de hoje que se fala dessa chapa, mas aumentou a especulação nessas últimas semanas. Tem o nome do ex-prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, que inclusive há uma consulta na Justiça Eleitoral. O Elivaldo já trouxe esse assunto para a gente. E tem o nome do vereador Ismael Silva, que no caso deixaria o PSD e iria para o Progressista. São todas essas opções e eu perguntei para o deputado Júlio, Thiago. Eu acho que temos um candidato, que é o Dr. Silvio Mendes, um candidato que vai unir todas as oposições, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, mas acredito que essa escolha do vice, ela teria que ficar lá para junho, julho, para que a gente tenha um campo de visão maior e o blocão do outro lado da situação do Palácio Karnak está muito cheio. Então a gente pode deixar essa vaga aberta até para esperar algumas defecções do blocão do Palácio Karnak. Quer dizer, Elivaldo Barbosa, que as dissidências também são esperadas no bloco governista? Exatamente. Você percebe que no bloco governista há aí, eu não diria divergências e nem desencontros, mas caminhos de partidos grandes que não estão ali coladinhos no primeiro turno. É o caso do MDB. Dificilmente o MDB deixará a base governista. Não tendo a aliança do primeiro turno, as principais lideranças já apontam para essa unidade no eventual segundo turno, envolvendo o pré-candidato, que será candidato, Fábio Novo. Agora, o que o deputado Júlio Arcoverde deixa, a senha da fala do deputado Júlio Arcoverde, é exatamente a prudência. Ou seja, um candidato de oposição, ele mira exatamente acúmulo de forças durante a pré-campanha. Já está fragilizado naturalmente por ser de oposição no cenário das características de Teresina e do estado do Piauí. Então, ele vai bem situado nas pesquisas, Silvio Mendes bem situado, uma pré-candidatura forte, competitiva. Agora falta o fechamento da aliança, o tempo é o senhor da razão. Ele vai procurar trabalhar, realizar pesquisas, buscar apoio, sobretudo de alianças adversárias que poderão exatamente reforçar esse palanque de oposição em Teresina. Não só ele fez referência ao Palácio de Karnak, mas esse vice, como também deixou claro aí a clara avaliação da Sávia, ele pode sair também do Palácio da Cidade e somar bastante numa chapa com o candidato do União Brasil, Silvio Mendes. Bom, Paulo, quando o Elivaldo fala que pode vir do Palácio da Cidade, ele dá um tom, você arriscaria ou nos adiantaria aqui quem poderia ser? Tiago, eu não arrisco falar sobre esse nome, mas como a Sábia já destacou ali, se fala bastante hoje no superintendente Jeová Alencar como uma possível opção de vice de Silvio Mendes. Agora, acredito que as cartas estão na mesa, as opções abertas e curiosa para saber de fato quem é esse nome, quem será esse vice de Silvio Mendes, porque essa vaga ela tem sido muito disputada, Thiago. Verdade.